Bom dia a todos. Hoje é 2 de julho de 2025. Agora é 5h58 da manhã. Um bom dia para todo mundo. Que Deus abençoe cada um de vocês. E era para mim ter feito ontem, mais à tarde, que eu tô resolvendo agora pegar só para ler uma mensagem. Eu tô lendo lá uma mensagem e aqui hoje, nesse horário, eu tô fazendo oração e lendo a mensagem. Mas com esse tempo seco, eu custei a dormir ontem, vocês não sabem a dificuldade que eu tive para dormir. Eu deitei, mas não tá conseguindo dormir não, porque eu deito cedo, sabe, gente? Mas não consegui dormir. Então, peço desculpa a cada um de vocês aí, mas se Deus quiser, amanhã eu volto a fazer tudo certinho. Mas igual eu falei com vocês, eu vou passar a fazer aqui, eu tô querendo fazer 5h30 da manhã. Porque esse meu gatinho tem hora que vem aqui no horário que eu tava fazendo com vocês, que era 4h40, 4h50, mas tem vezes que eu não veio não. Eu tô achando melhor se for 5h50 mesmo. Tá ele aqui do meu lado, gente. Tá aqui com o meu lado aqui. Mas vamos lá. Então, sem mais delongas, a primeira coisa que eu vou fazer é cantar Somente Crer. Vamos lá. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Bom dia, Senhor Deus, quero te agradecer mais uma vez por mais uma oportunidade, por mais um dia que está iniciando. Te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor Deus, quero também pedir pelas pessoas que vão ouvir essa live, que o Senhor vai de encontro a cada uma dessas pessoas. Leva a tua palavra, Senhor, que eu possa ler a tua palavra, mas que o Senhor possa chegar ao coração de cada pessoa. É o que eu lhe peço nessa manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Um bom dia para todo mundo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Hoje é terça-feira, 2 de julho de 2025. Agora são 6h01 da manhã. Então vamos continuar lendo a mensagem. Eu estou agora na página 14 dessa mensagem aqui, ó. Unidos sob uma cabeça. Eles não sabem nada diferente, como o velho homem de cor ali, no sul, que vivia cantando. E seu chefe disse: Sambo, o que te faz tão feliz? Ele respondeu: eu tenho uma religião verdadeira. Ele disse: não existe tal coisa como uma religião verdadeira. Ele afirmou: chefe, você cometeu um erro. Perguntou: o que foi? Você deveria ter dito que não há tal coisa como uma religião verdadeira, até onde você sabe. Mas ele sabia, diferente. É dessa maneira que é a verdadeira experiência de nascer de novo de Deus. O homem disse que não há tal coisa como o batismo do Espírito Santo.
Isso mostra que ele não o obteve. Ele confia em seus credos, mas confiamos no que Deus disse. Agora, o que aconteceu? Você não pode ficar neutro. Você tem que ser cheio de algo para sobreviver. Observe, você pode ser cheio de uma coisa em detrimento de outra. Você diz, irmão Branham, eu sou do tipo em cima do muro, mas você não é. A Bíblia diz claramente que todos os que não foram selados com o Espírito Santo receberão a marca da besta. Todo aquele que não tinha o selo de Deus na terra tinha a marca da besta. Você tem um desses agora. Ou gostaria de testar isso um pouco e ver onde estamos parados. A marca da besta. Lembre-se, é uma marca religiosa, certamente é. E você pode ser cheio de religião. Você pode ter todo tipo de religião. Isso não te salva de modo algum. Você pode ser apenas um fanático religioso. Se você quiser ser, não tocar, não provar, não manusear, mas cheirar isto, não tem nada a ver com o Espírito Santo. Você pode ser cheio de um monte de malícias, você pode ser cheio de um monte de preconceito, tão cheio que você não pode nem mesmo sentar e ouvir uma pregação. Você pode ser cheio de muito ódio. Você pode desprezar todos que não concordam com você. Você também pode ser cheio de muita besteira. Você pode ser cheio de um monte de piadas sujas, de Arthur Gold, de tal maneira que você pensa tanto nisso que você não vai à igreja na quarta-feira à noite ou algo assim. Você pode estar cheio de rock roll de Elvis Presley, isso é verdade, mas você está cheio de algo. E a sua própria vida testifica do que você está cheio. Pelos seus frutos vos conhecereis. Você está cheio de alguma coisa. Você pode ser cheio de um monte de preguiça, com preguiça de fazer qualquer coisa a respeito disso. Bem, você não tem que ser assim. Cristo morreu para que você pudesse ser purificado de todas essas coisas. Você pode ser cheio de um monte de credos. Você pode ser cheio de um monte de denominações. Mas Deus não quer que você seja cheio disso. Deus fez um lugar ali dentro para se colocar ali. Deus quer que você seja cheio dele mesmo. O que acontece quando você está cheio de Deus? Quando você está cheio de Deus, você está cheio do Espírito Santo. Você está cheio de poder, você está cheio de amor, de alegria, paz, longanimidade, bondade,
mansidão, docilidade, adoração. Você está cheio de regozijo. Davi disse: ó, o meu cálice transborda. E Davi tinha um cálice transbordando antes da vinda do Espírito Santo. O que seria agora? Você está cheio de alguma coisa. E quando você está cheio de ideias de homens, se você estiver cheio de igrejismo, se você estiver cheio de credos, você está apenas construindo para si mesmo uma Babilônia que tem que cair. Se você encher com um mundo moderno, se você se encher com luxúria, se você se encher com orgulho, se você se encher com sua denominação, você está perdido. Há apenas uma maneira de perdoar, que é colocar a coisa original que Deus fez nesse compartimento em seu coração para ser preenchido, e que é o Espírito Santo. Espaço branco na fita. Os discípulos... Minha boca está seca, eu tenho que beber bastante água. Os discípulos indagaram um dia: restaurarás tu o reino nesse tempo? Ele respondeu: não vos pertence saber a hora que o Pai estabelecerá em sua primeira mente. Estabelecerá em sua própria mente. Mas sereis cheios com o Espírito Santo, então sereis, e não até então. Então sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e aos confins do mundo. Meus amigos queridos, posso lhes dizer isso nesta noite. Deus nos quer um, mas Ele nos quer um. Não sob insensatez de um homem, como cabeça, mas Ele nos quer unidos sob uma deidade santa, unidos como uma pessoa, um homem, uma mulher, uma igreja, um povo, uma visão, um propósito, um motivo, um objetivo, que Jesus Cristo, uma só coisa, servi-lo, um amor, o amor de Deus, uma irmandade, a fraternidade, o homem, uma comunhão do Espírito Santo. Então, estamos unidos. É aí onde Deus está construindo nesse dia. Independentemente do que o diabo faça, ele está destruindo uma torre. E essa torre é feita de um povo unido, feita de metodista, feita de batista, feita de presbiteriano, feita de metodistas, pentecostais, nazarenos, peregrinos da santidade. Ela é feita de todas essas pessoas que nasceram de novo e que têm o batismo do Espírito Santo em seu coração, enchendo aquele pequeno apartamento e olhando diretamente para Deus pelo livramento. Estamos unidos, estamos como um só, não somos os inquietar, mas não. Então, não vamos
discutir, mas vamos agir como um homem. Vamos vestir como homem, vamos vestir como mulheres, filhos e filhas de Deus. Nosso caráter, nossa conduta, nossa fé provará. Quando Deus disse qualquer coisa, vamos fazer amém a isso. Se a Bíblia diz que faremos... Hoje eu tô devagar, gente. Ontem eu não dormi. Eu tive dificuldade para dormir. Mas eu tô aqui, graças a Deus. Determinadas coisas, nós vamos fazer aquilo, não vamos argumentar contra, vamos simplesmente fazer aquilo. Sobre isso é que Deus nos quer unidos. Como deveríamos agir nesse dia de hoje? Aqui, há algum tempo atrás, nas terras do sul, eles costumavam ter escravidão para as pessoas de cor. E os africanos, os bores que iam à África, compravam os escravos ou os capturavam e traziam para cá e os vendiam para o povo do sul como escravos. E eles sempre os vendiam como se fosse um automóvel. Isso nunca foi certo, porém eles os vendiam ali como escravos. E eles estavam tristes. Eles tinham que chicoteá-los e fazê-los trabalhar, porque eles estavam tristes. Os corretores saíam por aí e compravam um ser humano como se vai a um monte de carros usados para comprar um. Isso era errado. O quanto ele os comprava 4 ou 5 aqui por um determinado preço, e os levava e os vendia, e outro homem por outro preço comprava os grandes, robustos, saudáveis, e cruzavam grandes homens com grandes mulheres para fazer maiores e mais robustos escravos, como os animais. Um dia, certo corretor de passagem por uma velha plantação disse: eu gostaria de saber quantos escravos você tem para vender. Ele disse: talvez, possivelmente alguns. Perguntou: posso vê-los? Respondeu: pode. E ele andou pela plantação e começou a olhar ao redor. E ele os encontrou ali fora, gritando com eles, repreendendo-os, porque eles estavam tristes. Eles nunca mais voltariam para casa. Da mãe estava ali, papai estava lá, talvez o bebê estivesse lá, o marido lá. Eles nunca mais os veriam. Eles estavam aqui como escravos. Eles morreriam nessa terra e seriam sepultados aqui. Eles estavam tristes, mas esse comprador de escravos passou e observou um jovem. Ele não tinha que chicoteá-lo. Ele tinha o peito estufado e seu queixo para cima, simplesmente, em tudo e em todo momento. E o comprador de escravos disse ao proprietário: eu gostaria de comprar aquele servo. E ele afirmou: mas ele não está à venda. Ele observou: ele é muito diferente dos outros. Disse: eu sei. Disse: apenas diga ao seu preço quanto você quer por ele. E ele reafirmou:
Eu lhe disse, ele não está à venda. Ele indagou, ele é o chefe dos demais. Respondeu, não, ele é apenas um escravo. Ele perguntou, você o alimenta um pouco diferente do resto deles? Disse, não, todos eles comem juntos na cozinha. Ele indagou, o que faz esse homem tão diferente dos outros escravos? Ele respondeu, sabe o que é? Ele indagou sobre isso por um tempo, até que eu descobri, eu descobri que lá em sua terra natal, na África, seu pai era um rei da tribo. Ele disse, embora ele seja um estrangeiro e esteja longe de casa, ele ainda sabe em seu coração que ele é filho de um rei. E ele se conduz como filho de um rei. O que devemos fazer? Como devemos agir? Como devemos nos comportar como os filhos e filhas do rei? Devemos vestir, agir, viver, falar, testemunhar como os filhos e filhas de Deus, embora estejamos estrangeiros, estejamos em uma terra estranha, no meio de um mundo moribundo, mas ainda somos filhos e filhas do rei Jeová Deus. Devemos concordar com a sua palavra, devemos fazer, amém, para que o Espírito Santo, devemos nos unir como irmão e irmãs e nos conduzir como filhos e filhas do rei. Vou no banheiro ali, gente, que eu tô tendo que beber muita água. Eu vou ter que ir no banheiro, né? Rapidinho. Um momento só. Banheiro preto. Vou fazer lá, tá? Só você saber. Eu lavei a mão, viu, gente? Então vamos continuar lá. Que coisa! Isso é tanto difícil para um batismo. Mas eu me sinto bastante religioso nesse momento. Eu creio que estou pronto de gritar. Você acha que eles gritam? Você deveria ficar perto de mim em alguns momentos. Eu me sinto bem, pois sei que o Espírito de Deus está aqui. Acaba de ver algo acontecer que colocou a minha alma em chama. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus terá uma igreja
Não está longe o caminho, seremos um. Nosso propósito será um, como um grande templo. Quando eles foram ajuntados, não houve barulho de serra ou som de martelo. Por 40 anos, Deus o estava cortando da metodista, batista, presbiteriana, todos os brocos de aparências estranhas, mas num desses dias o Espírito Santo virá e aquela pedra angular rejeitada e o edifício vão se juntar sem nenhum barulho. Nenhum desses dias, exatamente. A palavra que foi rejeitada é a pedra principal da esquina. Vocês, os edificadores dessas denominações, lembre-se disso. A pedra rejeitada é a pedra principal da esquina. Ele está aqui nessa noite. Eu creio nele. Oh, quão maravilhoso, quão maravilhoso. Eu sei que ele está prestes. Oh, eu gostaria que vocês sentissem como eu sinto. Eu sei que vocês acham que eu posso perceber ridículo, parecer ridículo, mas eu não sou. Vocês podem pensar que eu não sei onde estou, mas eu sei. É o Espírito o Espírito do Deus vivo. Eu simplesmente não consigo mais pregar algo. As campanhas de júbilo, de glória, acabam de soar em mim. Eu nunca vi isso acontecer assim. Há algo, eu sei que está chegando a hora, há algo vindo que vai acontecer. Eu vejo isso em um futuro próximo. O Espírito do Deus vivo caindo em frescor em sua igreja. Há algo que vai acontecer. Eu ouço o som nos ramos da amoreira. Algo falou ao meu coração e disse: não tem mais pregador. Eles serão num dia desses. Eles crerão. Pode ser que eles necessitem de perseguição e coisas para os fazer ajuntar. Mas Deus vai conduzir sua igreja junto. Tão certo quanto eu estou nesse púlpito, sobre um que é Cristo. Cristo será a cabeça. Nenhuma denominação será a cabeça. Cristo será a cabeça de todo crente. Aleluia. Não se ajunte, não se assuste com aleluia, aleluia. Significa: louvado seja o nosso Deus. Ele é digno de todo o louvor que podemos dar a Ele. Sim, Senhor. Aqui, há algum tempo, eu estava pregando e uma senhora se aproximou de mim e disse: irmão Brana, eu pertencia a uma denominação, seita religiosa. E ela disse: há apenas uma coisa sobre sua pregação que eu não gosto. Eu disse: suponho que há muitos, senhor. Ela continuou: mas só uma coisa, você altence demais, você enaltece demais a Jesus. Eu afirmei: senhora, eu não posso enaltecer o suficiente
se eu tivesse 10.000.000.000 de línguas, eu não poderia louvá-lo o suficiente. Ele é tão real. Ela diz, mas você tenta fazê-lo divino. Eu disse, ele é divino. Ela argumentou, ele era apenas um profeta. Eu disse, se ele fosse um profeta, ele seria o maior enganador do mundo. Porém, ele era mais do que um profeta. Ele era o Deus dos profetas. Ela diz, você tenta fazê-lo divino. E continua, você disse que era um fundamental. Eu respondi, eu sou. Ela indagou, se eu provar para você pela Bíblia que ele era apenas um homem, você aceitará? Eu disse, São João 11. A Bíblia diz que quando Jesus desceu à sepultura de Lázaro, a Bíblia diz que ele chorou. Eu perguntei, essa é a sua escritura? Ela respondeu, certamente, ele não poderia ser divino e chorar. Eu disse, Senhora, seu argumento é fraco do que o caldo feito da sombra de uma galinha que morreu de fome. Eu disse, não é assim com Deus. Eu disse, você não consegue ver que quando ele desceu à sepultura de Lázaro, ele chorava, que ele era um homem chorando. Mas quando ele endireitou seus pequenos ombros e disse, Lázaro, vem para fora, é um homem que estava morto há 4 dias. A corrupção cheio dos seus mestres e o espírito cheio, vazia, conhecia seu Criador. E um homem que esteve morto por 4 dias se pôs de pé. Isso foi mais do que um homem, era Deus falando através de um homem. Ele era um só templo de Deus e homem. É verdade. Quando ele desceu da montanha naquela noite, com fome, olhando ao redor, em um arbusto para encontrar algo para comer, era um homem com fome. Mas quando ele tomou 5 pães e 2 peixinhos e alimentou 5.000, era mais do que um homem. Sim, era. Ele era um homem quando ele estava lá fora, no mar, naquela noite, quando ele ficou tão cansado e a virtude saíra dele para curar o doente durante todo o dia. E as visões, ele era um homem cansado, deitado ali, quando as ondas nem sequer o cortavam, quando 10.000 demônios, o mar, juraram que o afogaria. Enquanto ele estava dormindo, ele era um homem quando ele estava cansado e com sono, mas quando ele se colocou de pé na proa do barco, olhou para cima e disse, paz, aqueitar-se-te, e vos ventos e as ondas, e obedeceram. Esse era mais do que um homem, com certeza ele era. Eu quero unir sobre seu poder. Eu quero me unir a vocês, homens e mulheres, hoje à noite, sobre o seu poder. Ele clamou na cruz, Pai, por que me abandonaste? Ele morreu como um homem, mas na manhã da Páscoa, quando ele rompeu o selo romano,
e rolou a pedra, ressuscitou triunfante. Ele provou para Deus. Ele tem emocionado os corações. Ele se parecia com Deus. Ele agia como Deus. Ele é Deus. Isso é verdade. Mas é de se admirar que o poeta disse: vivendo ele me amou, morrendo ele me salvou, sepultado ele carregou meus pecados para longe, ressuscitou, ele me justificou livremente para sempre. Algum dia ele virá. Oh, que dia glorioso! Isso é certo. Não é de se admirar que a cega Fanny Gross pudesse dizer: não passe de mim, ó meigo Salvador, ouça meu humilde clamor, enquanto está chamando a outro, não passe de mim, tu és a fonte de todo o meu conforto, mas que há vida para mim, e quem tenho eu na terra além de ti, ou quem no céu serão a ti? Isso é certo. Sob esta pedra edificarei a minha igreja. Eu unirei minha igreja sob o domínio do Espírito Santo, e todas as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela. Certamente, assim esse é sob quem eu quero me unir, sob o poder e liderança do Espírito Santo, para testemunhar que toda palavra de Deus é verdade. Amém. Eu creio que Deus poderia eletrificar esse povo até agora mesmo para um culto de cura como vocês nunca viu antes, se nós apenas cremos e cremos em sua presença. Está aqui o Rei. Há um grito do Rei. Muitos de vocês, pregadores denominacionais, olhem a menosprezam, e esse grupo que gritam e berram, e vocês têm a mesma ideia que Balaão teve. Eles, aí eu vou ler só mais uma aqui, gente, eu vou terminar, porque hoje eu estou devagar, porque eu não dormi bem ontem, tá? Tem feito errado, isto é certo, vocês também, mas você tem um jeito de esconder os seus erros. Isto é certo. Você diz: aquele pregador pentecostal fugiu com a mulher do outro homem. Assim fez aquele batista e aquele presbiteriano. Mas os jornais silenciam a respeito. Agora, pecados do homem vão adiante deles. Vocês sabem, outros o seguem. Dê-me o poder unir do Espírito Santo e levar embora todo o resto. Eu vou concordar com Eden Perotti quando ele disse: todos clamem o poder do nome de Jesus, que os anjos caem prostrados, tragam o diadema real e coroam-se Senhor de todos. Amém. Certamente é isso aí. É isso aí, irmãos. Unidos sobre uma cabeça, Deus, única liderança do Espírito Santo, um só propósito, o reino de Deus. Esse é ele, como agora eu vou curioso, como eu adoraria vê-lo, sem seus grandes poderes estão aqui agora. Eu não vou nem clamar a fita de oração. Deus vai chamá-la nessa plataforma. Eu creio que o Rei está nessa
acampamento. Balaão olhou para o mortal e não conseguiu ver a serpente de bronze, a rocha ferida. Esse é o problema com as igrejas hoje. Eles são de dura serviço, incircunciosos de corações e ouvidos. Eles não conseguem ver que o Espírito Santo vai à frente da igreja. Quando Deus está sinais sobrenaturais acontecem. Cristo, a cabeça da igreja, quer você unir nesta noite como um só corpo e um só propósito. Todos vocês, batistas, metodistas, presbiterianos, pentecostais, devemos nos unir com um só coração e uma só pessoa sob um reino, Deus, um domínio. O céu, toda a igreja do Deus vivo, presbiteriana, menonita, tudo o que vocês são, Deus nos quer. Ele está aqui, seu Espírito está aqui, que Ele possa provar para vocês nesta noite que lhes disse a verdade. Quantas pessoas aqui estão doentes? Levante as mãos. Tudo bem? Creia, basta crer. Creia que o Rei está nesta campanha. Creia que Cristo, como as cicatrizes dos cravos, seu Espírito está nessa campanha. Deixe ouvir a esse pequeno apartamento de vocês, onde Ele quer entrar. Deixe-o entrar. E disse: eu sou o Rei. Não preste nenhuma atenção ao que o bispo diz. Eu sou o Rei. Eu sou o Rei. Creia em minha palavra, que eu sou o mesmo Rei que anda na Galileia. Eis tu o Rei dos judeus? Ele respondeu: tu o dissestes. Creia agora, todos vocês, que vocês doentes vão começar desde lado. Alguns de vocês por aqui estão doentes. Vocês creem em Deus? Vocês creem em Jesus? Ressuscitou dos mortos? Tenham fé agora, creiam. Eu vou ler só essa aqui e vou terminar, tá, gente? E essa pequena senhora, assentada aqui com a cabeça inclinada, no final da fila. Você tem um cartão de oração, senhora? Você não tem? Você crê em Deus? Você crê que Ele é o Rei? Você crê que eu o represento como um servo? Como esse outro nome, esses pregadores? E assim por diante? Eu não sou um pregador. Como seria um pregador, um homem instruído? Mas eu sei bem o que estou falando. Eu tenho somente uma educação de 7ª série, mas eu li todos os livros da 7ª série. Posso não conhecer seu livro muito bem, mas conheço muito bem o autor. Essa é a sua coisa principal. Se eu conheço o autor, ele revela seu livro. Você diz que não tem um cartão de oração. Você crê que Deus pode me dizer qual é o seu problema? Se você crê que isso foi Jesus, ressuscitou, se você crê nisso, esse problema feminino nunca mais vai incomodá-la. Você crê? Você aceita? Levante a mão. Ele é o seu marido atrás de você. Isso é certo? Vocês são maridos e mulher. Eu não te conheço, nunca te vi. Se isso é certo, levante a mão. Senhor, você crê em Deus? Você crê que
que eu lhe digo é verdade? Você tem um problema no estômago. Se isso é certo, levante as mãos e acene agora, vocês dois. Se isso é verdade. O que é isso? O rei está nessa campanha, porque ele disse: essas coisas que eu faço, vós também os fareis. Que tal aqui? Vocês crerem? Ali em cima, na galeria, vocês crerem? Alguns de vocês também tenham fé em Deus. E aquele homem cenando ali com o colarinho da camisa aberta, aqui em cima na fila, você crê? Senhora, sim. Senhor, você tinha a cabeça para trás. Louvado a Deus, vocês parecem um homem honrado para mim. Eu verei a Deus. Vai falar, você é o juiz? Você está orando por uma condição em seu nariz. Você tem tumor em seu nariz, e isso é certo. Levante a mão. Sou eu, um estranho para você. Acene com a mão. Tudo bem, vá em frente e seja curado agora. O que você achou, senhora? Assentado aí ao lado dele, eu vi que você observou atentamente. Então, você curvou a cabeça para orar. Eu sou um estranho para você. O homem ao lado dele, tudo bem, assentado bem aqui, na segunda fila. Você não quer oração por si mesmo, você quer oração por alguém. Essa pessoa não está aqui. Você crê que Deus vai me dizer quem é? Você creria que o rei está no acampamento e que seria você aquele que tocou suas vestes? Você no acampamento e que seria aquele? Você é aquele que tocou suas vestes. Você está tocando algo. Você sabe disso. Você está orando por sua esposa e sua esposa tem pressão arterial alta. Isso é exatamente correto. Se isso é certo, levante a mão. Tudo bem. Receba isso. Creia. Se tu podes crer, você pode ter o que você pede. Oh, quão maravilhoso todos vocês aqui, onde vocês estiverem comendo, e crê agora. Oh, então, gente, eu vou terminar aqui, ó, da página 21. Unidos sob uma só cabeça. 21. Aí, se Deus quiser, amanhã eu vou estar lendo 22. Então, eu vou ler. Senhor Deus, eu quero agradecer ao Senhor mais uma vez por essa manhã, por esse dia que está iniciando. Abençoa cada um que está ouvindo a sua leitura da tua palavra. Que cada um, se for sair para trabalhar, o Senhor possa estar levando eles em segurança. Proteja eles, leva a tua palavra no coração de cada um. É o que eu lhe peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aí eu vou colocar agora um hino aqui para vocês escutar. Olha, eu tô apertado de novo, cara. Nossa, que isso. Deixa eu ver se isso aqui vai dar certo, né? Tô ligando aqui. Ô, Preta, você não achou um negócio aí pra mim, não, né? Eu não sei se isso aqui vai dar certo. Ô, Preta, gente, você arrumou água aí pra mim? É porque é pra ela segurar o telefone aqui, né? Não, tô apertado de novo, eu tenho urina solta, cara. Ai, ó. Você tem hora aqui? Eu não achei ela. Eu tô apertado. Tô abrindo o computador aqui. Eu vou colocar um hino pra vocês, tá, gente? Olha você ver.
Deus do céu. Agora eu acho que vai dar. Vou colocar o hino aqui. Ó. Aí aqui, ó. Eu vou lá no banheiro também, que eu já tenho que ir lá no banheiro de novo. Acabei de ir no banheiro, mas vou ter que ir lá de novo, tá? Vou colocar essa aqui mesmo hoje, tá, gente? Vai ser essa mesmo. Naquele lugar. Ô, Preta, cadê o outro? Deixa aqui. O seu santo nome. De todas as vezes. Deixa aqui, ó. Sua glória, e quando ele estiver a falar, quero deixar suas palavras terríveis. Mais uma vez eu quero estar. Eu quero estar naquele lugar. Quando ele estiver a passar, eu quero o teu santo manto e libertar de toda doença. Eu quero entrar no véu adentro e encontrar a sua glória. E quando ele está acontecendo aqui? A falar, quero deixar suas palavras perdidas. Eu quero me render. Quero estar naquele lugar, quando a coluna de fogo pousar. Eu quero voltar e não viver, mas sim deixar que ele viva em mim. Suas palavras, quero viver, não só ouvir ou repetir. Sou a promessa dessa hora. As escrituras vão cumprir agora. Eu quero me render e viver a vontade dele. Quero deixar ele dominar. Essa carta e sacrifício levar. Eu quero me render e viver. Eu quero deixar ele dominar. Essa carta e sacrifício levar. Mais uma vez eu quero estar naquele lugar. Eu quero estar naquele lugar. Quando a coluna de fogo pousar, quero morrer pra mim. Quero morrer pra mim. E não viver, mas se deixar que ele viva em mim. Suas palavras, quero viver, não só ouvir ou repetir. Sou uma promessa desta hora. As escrituras
quero me render e viver a vontade dele. Eu quero deixar ele iluminar essa carta em sacrifício levar. Eu quero me render e viver na vontade dele. Eu quero deixar ele iluminar essa carta em sacrifício levar. Quero me render e viver a vontade dele. Quero deixar ele iluminar essa carta em sacrifício levar. Eu quero me render e viver a vontade dele. Eu quero deixar ele iluminar essa carta em sacrifício levar. A pata dele tá machucada, preto, olha. Olha aqui. E viver a vontade dele. Eu quero deixar ele iluminar essa carta em sacrifício levar. Essa carta é sacrifício levar. Então Deus abençoe cada um de vocês aí, no nome do Senhor Jesus. Vou encerrar a live. Tenha um bom dia para todo mundo aí. Deus abençoe cada um de vocês. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Um bom dia para todo mundo. Bom dia, bom dia. A patinha dele.